Bom dia, meninas. Eu confesso que quando chega esse momento, pra mim é um bálsamo. E eu sei que pra vocês também. Vamos lá, estamos no capítulo 11 já. Meu Deus, como está passando rápido. Nas florestas do perigo e da tribulação. Com que alegria receberam o pastor, que se assentou entre elas. Que alegria! Depois de congratulações cordiais por terem vencido a escalada do desfiladeiro, ele tocou de forma carinhosa os ferimentos de Grande Medrosa, que de imediato se sentiu totalmente curada. Então ele começou a lhes falar acerca do caminho que teriam pela frente. Vocês têm que atravessar agora as florestas que cobrem as encostas dessas montanhas, quase até ao alto, nos limites da neve. O caminho é escabroso, mas encontrarão lugar de descanso aqui e acolá. Essas são as florestas do perigo e da tribulação. Aqui, muitas vezes os pinheiros crescem tão alto e tão junto que o caminho se torna muito escuro. As tempestades são muito frequentes nas encostas, mas continuem em frente, lembrando-se de que nada lhes poderá causar real dano enquanto seguirem o caminho escolhido por mim. Era estranho que mesmo depois de superar tantas dificuldades como lugares escarpados e o intransponível desfiladeiro, Grande Medrosa procedesse ainda de acordo com o seu nome. Mas era isso mesmo. Nem bem o pastor terminara de pronunciar as palavras perigo e tribulação, e ela começou a tremer. Florestas de perigo e de tribulação? Repetiu quase sem voz. Pastor, para onde tu me levarás agora? Para o próximo estágio da jornada, respondeu pronto, sorrindo, o mais gentil, sorrindo. Fico a imaginar se algum dia conseguirás levar-me até lá, resmungou a pobre tolinha. Imagino que continuarás a me afligir e não cumprirás tua palavra final. Creio até que nunca deixarei de ter os pés aleijados, que nem poderás torná-los como os de uma corça. E olhou desconsolada para os pés. Por certo, naquele momento, eles lhes pareceram até mais tortos do que nunca. Não sou homem para mentir, disse o pastor. Muito sério. Olha para mim, Grande Medrosa. Acha que eu a decepcionaria mesmo? Não tenho eu cumprido todas as minhas promessas? Ou tenho por acaso falado de coisas que não foram para o bem? Grande Medrosa estremeceu, em parte diante do som de voz do pastor e em parte porque, sendo ainda por natureza Grande Medrosa, tentava imaginar o que viria e o que seriam florestas de perigo e de tribulação. Esses pensamentos sempre tiveram um efeito desastroso sobre ela. Mas respondeu penitente. Não. Eu sei que não és homem para que mintas. Sei que tudo o que fazes e dizes é para o meu bem. Então, disse o pastor de modo gentil de novo, então vou guiá-la através do perigo e da tribulação. Mas nada precisará temer, pois estarei com você, ainda que eu a guie pelo próprio vale da sombra. Não tema, pois meu cajado e a minha vara te sustentarão. E acrescentou, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Salmos 91. Era indescritível a ternura de sua voz ao dizer essas palavras. Naquele momento, Grande Medrosa ajoelhou-se aos pés do pastor e erigiu outro altar, dizendo: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Disse isso, porém, sentindo suas mãos destilar suor frio e seu corpo tremer até os dentes de tanto medo. Contudo,
Ela olhou firme para o rosto do pastor e acrescentou: porque tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Tudo o que disseste não o fizeste, e tudo o que tens falado não tem sido para o meu bem? O pastor sorriu de novo agora, de forma mais confortadora do que nunca, e colocou as mãos sobre a cabeça dela, dizendo: seja forte. Sim, seja forte e não se atemorize. E continuou: não tente imaginar por si mesma o que virá depois. Creia somente. Quando passar pelos lugares que antes lhe causavam medo, verá que são muito diferentes do que havia imaginado, como aconteceu com o temível desfiladeiro. Advertindo-a de que veja os seus inimigos escondidos entre as árvores, e se permitir que covardia comece a pintar um quadro na tela da sua imaginação, você terá medo, tremor e agonia, onde na realidade, escute isso, não existe medo. Dizendo isso, apanhou uma pedra do lugar onde ela se ajoelhou. Deu-lhe, com a recomendação de conservá-la junto às outras, e partiu. Grande Medrosa e as companheiras tornaram a trilha que as guiaria através da floresta. Tão logo alcançaram as primeiras árvores, viram Autopiedade espiando-as por detrás de um tronco. Ele sempre tagarelava rápido antes de retornar ao esconderijo. Diga-me, Grande Medrosa, é realmente lamentável o que ele fez hoje, não é? Forçar uma pobre e assustada aleijada a andar no meio de tantos perigos que só homens bravos e fortes ousariam enfrentar. Na verdade, o seu pastor é mais tirano do que o próprio covardia. Nem bem ele terminava de falar, já o ressentimento colocava a cabeça de fora e dizia zangado: não há razão para tanto sofrimento, pois há um bom caminho que corta a floresta e pode levá-la bem nos limites da neve, sem ter que enfrentar esses perigos desnecessários. Todos vão por aquele caminho. Por que você não faz o mesmo? Diga-lhe que não tem que ir pelo caminho indicado por ele. Insista em percorrer o caminho usual. Esse é o caminho dos mártires e você, minha querida, afinal, não se ajusta a esse quadro. Então, covardia, interrompendo, disse com ímpeto: e pensa que se tornará uma pequena heroína, não é? E ainda vai cantando pela floresta do perigo. Posso apostar que terminará seus dias sempre assustada, trêmula, aleijada e mutilada. Amargura, por sua vez, cochichou atrás de outra árvore. Ele faria isso. É justamente como eu lhe falei. Depois de fazê-la passar fielmente por experiências terríveis, ele arruma algo ainda pior. Logo após. Naquele momento, o orgulho, ainda mancando com dificuldade, disse: você sabe, depois de tudo, ele não descansará enquanto não humilhar você. É esse o método que ele usa para ensinar essa preciosa humildade que defende com tanto ardor. Ele a humilhará até reduzir você a pó e fará de você uma grande idiota na frente de todo mundo. As caminhantes continuaram a andar, ignorando todo aquele falatório. Mas como antes, Grande Medrosa descobriu que cocheava mais dolorosamente quando ouvia seus inimigos. Era deveras difícil saber o que fazer. Se ouvisse, ela cocheava. Se tapasse os ouvidos com as mãos, não poderia segurar nas mãos das companheiras. Sozinha, poderia escorregar e cair. Assim, pararam durante alguns minutos e discutiram o assunto. Logo depois, Sofrimento abriu pela primeira vez a caixa dos primeiros socorros, presa em seu cinto, e dela tirou algodão para tampar os ouvidos da Grande Medrosa. Apesar do desconforto, pareceu surtir o efeito desejado. Pelo menos temporariamente, pois quando os 5 provocadores perceberam que não podiam fazê-la ouvir, pararam de perturbá-la até outra oportunidade de atacá-la. A princípio, a floresta não pareceu tão terrível.
Talvez porque o ar da montanha, fresco e puro, tornava forte e revigorada. O sol ainda brilhando dava à Grande Medrosa uma sensação completamente nova, uma espécie de emoção prazerosa de aventura. De fato, aqui estava ela, aleijada, andando pela floresta do perigo. Mas não demorou muito e grandes e negras nuvens surgiram a rolar pelo céu, encobrindo o sol. Trovões começaram a ribombar, a princípio distantes, depois cada vez mais próximos. A escuridão cobriu a floresta. De repente, um facho de luz atravessou o céu e algo à frente delas estourou, tombando ao chão uma enorme árvore. E daí outra, e outra. Agora o temporal caía com fúria. Rugiam os trovões, os relâmpagos cortavam o espaço em todas as direções. A floresta inteira parecia gemer e sacudir-se sob o pavoroso vendaval. O mais estranho de tudo isso é que, apesar de Grande Medrosa sentir leve tremor passar-lhe o corpo a cada relâmpago ou trovão, ela não estava apavorada. Não sentia pânico nem desejo de correr, porque repetia para si mesma: embora caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingida. Cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás segura. Assim, durante todo o temporal, ela se sentiu cheia de estranha e confortadora paz. Ela andava entre suas companheiras dizendo: eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Enfim, a tempestade acalmou. Cessaram os trovões e tudo se aquietou. As três pararam, sacudiram a água do cabelo, das roupas e se puseram em ordem a fim de continuar no caminho. Nesse instante, Covardia apareceu de novo e dessa vez gritou bem alto: eu sei, Grande Medrosa, eu sei que a tempestade está rodeando as montanhas. Logo passará por aqui de novo, porém com muito mais fúria ainda. Faça meia volta, o mais rápido possível, e caia fora dessa perigosa floresta antes que o temporal retome e lhe tire a vida. Ainda dá tempo de escapar. Olha aqui, exclamou Grande Medrosa, a água ainda a escorrer-lhe pelos cabelos, a saia ensopada enrolando-lhe nas pernas. Eu não vou suportar mais esse camarada a gritar aos meus ouvidos. Por favor, disse às companheiras, me ajudem vocês duas. E dando o exemplo, curvou-se, apanhou uma pedra e atirou-a certeiramente contra a Covardia. Suas companheiras riram, talvez pela primeira vez, e começaram também a atirar pedras na direção das árvores, onde estavam os 5 indesejáveis. Em um momento, nenhum de seus inimigos estava à vista. Naquele momento, bem na frente, numa clareira, uma cabana de madeira parecia surgir em tempo de abrigá-las do temporal que voltava. Correram para lá. A porta estava trancada, mas forçaram-na até abrir-se. Agradecidas, escorregaram-se para dentro. Com grande presença de espírito, o sofrimento bateu à porta, trancando-a por dentro em cima da hora. No momento seguinte, os inimigos estavam batendo e gritando: ei, por favor, abre a porta e deixa-nos entrar. A tempestade começa de novo. Vocês não podem ser tão desumanas ao ponto de fechar-nos do lado de fora e nos deixar ao léu da sorte. Grande Medrosa aproximou-se e gritou pelo buraco da fechadura as mesmas palavras que lhe haviam dirigido pouco tempo atrás. Ei, faça meia volta o mais rápido possível e caiam fora dessa perigosa floresta antes que o temporal recomece e lhes tire a vida. Ainda dá tempo de escapar. Ouviu-se um rumor de praguejamentos lá fora e passos apressados que corriam, perdendo-se à distância. Desta vez, o conselho devia ter sido bem recebido e aceito. A tempestade aproximava-se ainda mais ameaçadora. Elas, porém, estavam a salvo.
longe das árvores que caíam e sem perigo de se molharem. O teto era prova d'água, de forma que nenhuma gota de chuva as atingiria. Encontraram um bom suprimento de lenha para o fogo, empilhada ao lado do pequeno fogão sobre o qual estavam uma chaleira e algumas panelas. Enquanto o sofrimento se encarregava de acender o fogo, Tristeza abriu a porta e encheu a chaleira com água da chuva. Grande Medrosa examinou o armário e encontrou louças de barro, alimentos enlatados e uma enorme lata de biscoitos. Assim, em pouco tempo, enquanto a tempestade rugia furiosa lá fora, ali estavam elas, assentadas ao lado de um bom fogo, aquecendo-se e secando suas roupas ensopadas, enquanto saboreavam um delicioso chocolate quente e matava a fome. Apesar de o temporal balançar a cabana, ali dentro tinha paz, gratidão e um grande contentamento. Grande Medrosa admitia, atônita, que a aventura por que passara agora era a maior experiência de paz e alegria vivida durante toda a sua vida. Ao se deitarem sobre os cobertores que encontraram empilhados a um canto da cabana, ela muito suavemente repetia consigo mesma: Ele cobriu-me com suas penas, e debaixo das suas asas eu posso descansar. A tempestade continuou violenta durante 2 ou 3 dias, mas as 3 permaneciam a salvo, no abrigo da cabana. Desta vez só saíam nas estiagens a fim de apanhar lenha, que era colocada no forno para secar e refazer o estoque de combustível. Parece que havia grande estoque de alimentos enlatados, biscoitos, como se servos do pastor visitassem a cabana de tempo em tempo, levando suprimentos. Durante esses tranquilos dias passados ali, Grande Medrosa conheceu o outro lado da personalidade de suas companheiras. Também se familiarizou mais com o dialeto da montanha que falavam. De algum modo, começou a vê-las não só como servas e simples ajudantes e guias sob as ordens do pastor, mas também como amigas. Desta maneira, sentia-se mais aberta a todas as belezas e deleites do mundo ao seu redor. Era como se os sentidos tivessem sido de tal modo aguçados que lhe permitissem descobrir e gozar cada pequeno detalhe da vida. Assim, embora as companheiras continuassem sendo tristeza e sofrimento, ela sentia uma satisfação quase inexplicável em tudo à sua volta. Esse sentimento ocorria ao ver as chamas crepitantes do fogo, as árvores dobrando-se até o chão, os relâmpagos cortando o céu com seu facho luminoso, e a estrela da alva surgindo por entre nuvens antes do amanhecer. Também sentia essa estranha alegria ao ouvir o som da chuva, o ribombar dos trovões ou o jubiloso chilrear de um pássaro quando a tempestade parava. Todas essas coisas ela sentia no dialeto da montanha, e por incrível que pareça, a linguagem de tão bela e emocionante lhe tocava o coração até as lágrimas. Ela mal podia aguentar. Certa manhã, quando a tempestade rugia e parecia abater a floresta com toda a sua fúria, Grande Medrosa percebeu Tristeza assentada ao lado do fogo, cantarolando como que para si mesma. As palavras, entretanto, eram pronunciadas no dialeto da montanha, o qual já conseguia entender um pouco. Vou tentar traduzir essa canção da melhor maneira possível, mas a original dá muito mais força e beleza aos sons e à música da floresta. Quão formosos são seus pés, linda filha da princesa, que se movem a correr como água em correnteza. Nem gazela da montanha, nem a serva ou veado, de alcançá-los é capaz. Todos ficam para trás. Cantares 7, 1. Ora, Tristeza exclamou: Eu não imaginava que você sabia cantar, e nem mesmo que conhecesse uma canção. Nem eu mesmo sabia, respondeu Tristeza tranquila. Mas durante a jornada pela floresta, as palavras e a melodia vieram tal como cantava agora. Gosto da melodia, disse Grande Medrosa. Ela me faz pensar no futuro, quando eu terei pés de corça. Isso me conforta. A música é bonita e alegre, me dá vontade de saltar. E riu só ao pensar em ver-se saltando com os pés aleijados. Depois pediu: Me ensina a canção?
por favor. Tristeza cantou de novo algumas vezes, até Grande Medrosa aprendê-la bem. Ela agora andava pela cabana cantarolando, tentando imaginar-se uma gazela livre, saltando de pedra em pedra pelas montanhas, como o pastor fazia. Quando chegasse o dia de receber pés de corça, ela estaria capacitada a acompanhá-lo aonde quer que fosse. Ela mal podia esperar pela concretização desse quadro tão belo.